Papagaio de Primata, o seu podcast descontraído sobre assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. Uma colaboração entre a Bocaina Biologia da Conservação e pesquisadores que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade. Eu sou Olivia Esther e vim aqui para te convidar para embarcar conosco nessa viagem. Nessa segunda temporada, escolhemos o papagaio para ser o nosso porta-voz. Aqui, ele vai falar de assuntos do cotidiano onde a ciência está presente, com ênfase no meio ambiente e seu habitat natural. A gente vê uma amizade especial entre papagaios e humanos, e aqui vamos aprender juntos uma nova forma de falar sobre as ciências socioambientais. Estamos todos embarcados e navegamos em uma expedição que busca desvendar caminhos para a popularização da ciência, porque não basta falar a língua do outro, é preciso percorrer rotas ainda pouco exploradas. Estão prontos? Papagaio de Primata. Se tem uma coisa que acaba com a viagem tranquila nesse imenso oceano é ver lixo no mar. Hoje o mar estava calmo, sem muito vento, sem muito balanço aqui no mastro. Bom mesmo para tirar um merecido cochilo. Mas foi só ver aquele plástico boiando nessa água verdinha que me tirou do sério. Eu vou te contar. Já tenho muitos anos velejando por todo mundo, já passei pelo mesmo lugar várias vezes. Afinal, o mundo dá voltas, porque até papagaio sabe que ele é redondo. E uma coisa que eu venho notando nas últimas décadas é que cada vez mais aparece lixo aqui nesse marzão. Lembro de uma vez que foi um alvoroço nesse convés. Uma das poucas vezes que eu vi o capitão tão nervoso que até pediu auxílio para a mestra. Foi no dia que a gente passou por cima de uma ilha que não estava no mapa. Me lembro perfeitamente do que a mestra relatou nesse dia. Tá lá, tudo escrito no diário de bordo. Entrei no bote e os marujos me ajudaram a descer até a água. Remei até a mancha avistada de dentro do barco. Foi quando cheguei mais perto que pude ver que não era uma ilha. Não era nada sólido como parecia de longe. Era mais uma porção de muito lixo flutuando, muito plástico, latinhas. Mas o que mais me chamou a atenção e que parecia ser a maior parte daquele lixo eram os materiais de pesca. Redes, cordas, cestos, algo desesperador. Retornei ao barco com o objetivo de descobrir como aquele lixo todo foi acumular no meio do oceano. Tem uma coisa que eu sempre falo e repito. A mestra não gosta mesmo de ficar com dúvida de nada. De nada. De nadica de nada. Lembro que quando ela voltou pro barco, foi direto para a cabine para poder pesquisar como que aquilo aconteceu. E só depois, lá para a noitinha, que ela foi explicar para o capitão e para a tripulação o que era aquilo. Essas manchas gigantes de lixo no oceano já são relatadas desde a década de 1990. Como que eu não sabia disso? Mas é claro, né? Já existem relatos de lixos nos oceanos há séculos. Contudo, foi só no finalzinho dos anos 90 que um velejador chamado Charles Moore chamou a atenção para uma enorme concentração de dejetos. A mancha que ele descobriu fica no Oceano Pacífico, aquele que está entre as Américas e a Ásia e a Oceania. Esta mancha é considerada o maior amontoado de lixo flutuante do mundo. Apesar de serem conhecidas como ilhas de lixo, elas não possuem uma superfície sólida. A sua formação é, em grande parte, um acúmulo de pequenos fragmentos de plástico e outros detritos que ficam flutuando bem próximos, parecendo uma sopa de microplástico com alguns pedaços maiores, desde pedaços de equipamentos de pesca a sapatos. Eu fico imaginando que se eu fiquei surpresa e ao mesmo tempo um pouco desolada, imagina como foi a reação do Capitão Moore quando avistou a grande mancha de lixo do Pacífico. Ele contou a história assim. Então, no caminho de volta para nosso porto de origem, em Long Beach, Califórnia, decidimos pegar um atalho pelo giro onde poucos marinheiros cruzam. Pescadores o evitam porque nas suas águas faltam nutrientes para sustentar uma pesca abundante. Os marinheiros o evitam porque falta vento para impulsionar seus veleiros. No entanto, enquanto eu olhava do convés para a superfície do que deveria ser um oceano imaculado, fui confrontado, até onde a vista alcançava, com uma imensidão de plástico. Parecia inacreditável, mas não havia nenhum lugar sem lixo. Não importava a hora do dia que eu olhasse, restos de plástico flutuavam por toda parte. Garrafas, tampas de garrafa, embalagens, fragmentos. Meses mais tarde, depois de discutir o que havia visto com o oceanógrafo Kurt Ebbensmeier, talvez o maior especialista mundial em destroços,
ele começou a se referir à área como a mancha de lixo oriental. Hoje, já conhecemos a existência de 5 manchas de lixo desse tipo espalhadas pelo globo. E por mais triste que seja essa informação, infelizmente ela é só uma pontinha do problema que nós temos. Como a maioria desses plásticos não são biodegradáveis, eles ficam anos boiando, tomando sol e se desfazendo, se tornando cada vez menores, microscópicos. Estes microplásticos estão tomando conta dos oceanos. Um relatório recente publicado por pesquisadores do Reino Unido, Foresight Future of the Sea, em português algo tipo Futuro Previsível do Mar, indicou que a poluição por plásticos no oceano poderá triplicar até 2050, caso não façamos nada em larga escala que impeça o plástico de alcançar os oceanos. Esse relatório mencionou ainda que a poluição por plásticos é uma das principais ameaças ambientais dos mares, junto com a subida do nível das águas e o aquecimento dos oceanos. Lembro bem que o clima do barco ficou pesado. Afinal, o papo de lixo pesa pra caramba. Mas imagina só, né? Triste demais. Se é pesado pra qualquer um, imagina pra nossa tripulação. Vejo todos desse barco buscando adquirir conhecimento dia após dia para depois levá-lo de alguma forma para as pessoas. Nessas horas eu queria que todo primata fosse preocupado com a conservação do meio ambiente. Ia ser muito mais fácil. Mas naquele momento eu percebi aquele mau cheiro de decepção com a própria espécie. E todos ficaram mais pensativos quando a naturalista falou que esse tanto de plástico nos oceanos já vinha prejudicando a fauna marinha há bastante tempo. Ai, o pior é que não é só a poluição visual que esse lixo causa nos oceanos ou ambientes costeiros. A fauna marinha já está pagando esse preço. Quantas vezes já vimos em reportagens bichos grandes aparecendo mortos na praia, como tartarugas e até baleias, e quando investigamos, percebemos que foi pela alta ingestão de plásticos. E isso já está acontecendo há décadas. A mídia veicula tanta imagem desse tipo que recentemente um enorme grupo de pessoas se sensibilizou e alguns estados aprovaram leis que proíbem o fornecimento de canudos de material plástico nos estabelecimentos comerciais, além de orientar para que sejam substituídos por canudos de papel reciclável, material comestível ou biodegradável. Eu, particularmente, nunca uso canudo, tenho sempre um copo ou garrafa reutilizáveis por perto. E se preciso mesmo, eu escolho a opção que não é de plástico. É claro que nosso problema não vai ser resolvido somente pela proibição de canudo, mas é um avanço para incentivar as pessoas a pensarem no que consomem e como isso pode ser prejudicial ao meio ambiente. Essa mudança de comportamento é essencial para mudar as práticas das grandes empresas, que atualmente são as que mais contribuem com tanta poluição. E essa história é parecida com aquela que aconteceu há algum tempo sobre a regulamentação de sacolas de plástico. Mas a verdade é que não dá para entender qual cidade ou estado aderiram a essa limitação. Por enquanto, vários estabelecimentos seguem dando as sacolinhas que o brasileiro tanto aprecia, sem falar das vezes que são usadas 2 sacolinhas para o mesmo produto. Seria bom se as pessoas pudessem usar mais sacolas recicláveis ou até mesmo caixas para embalar as compras. Nas minhas viagens, o que não faltam são caixas de madeira e sacolinhas de pano, as famosas ecobags, que eu tenho o maior orgulho de carregar para todo canto. Elas possuem tanta história, já carregaram tantos bichos, plantas, rochas e até diários. E essa história de sacolas e canudos me fez lembrar de um livro que li na universidade, chamado Lixo Marinho Antropogênico. Lembro de um capítulo com o título Uma Breve História da Pesquisa do Lixo Marinho, em que dizia: No final da década de 1950, havia registros de tartarugas marinhas ingerindo sacolas plásticas, às vezes resultando em suas mortes. Uma grande quantidade de linhas de pesca e outras artes de pesca obstruíram o intestino de um peixe-boi em 1974, e cetáceos encalhados foram encontrados por terem comido plástico em meados da década de 1970. Pois é, já temos registros desses acidentes há bastante tempo. E o problema não é somente quando esses bichos confundem os plásticos com comida e os ingerem. Vários deles morrem porque ficam presos em lixo, como redes de pesca abandonadas, ou ficam presos em garrafas e sacolas e não conseguem se movimentar direito. Muitos acabam morrendo afogados, ou morrem de fome porque engoliram algo que pode ficar entalado na garganta. Uma estimativa relatada pela ONU recentemente diz que, por ano, são despejados em média 8 milhões de toneladas de lixo nos mares. Isso dá mais que um caminhão de lixo por minuto, jogando tudo para dentro do mar. É muito lixo. E o problema não está só na superfície, não. Os microplásticos já contaminaram até o fundo do mar. Microplásticos, como o próprio nome diz,
São pequeninos pedaços de plástico. Há poucos que sabem que o tão querido glitter do carnaval é considerado como um microplástico. As pequenas partículas brilhantes que adornam o corpo dos foliões escorrem pelo ralo e, como são pequenas demais para serem filtradas no sistema de tratamento de esgoto, acabam parando em rios e mares. O mesmo acontece com elementos adicionados em esfoliantes corporais e pastas de dente. Partículas que já são produzidas em tamanho muito reduzido, como no caso desses produtos, têm o agravante de já chegarem no formato de microplásticos nos cursos de água. Posteriormente, eles podem ainda absorver produtos tóxicos e outros tipos de poluentes orgânicos persistentes, os POPs, o que faz com que os danos à biodiversidade sejam muito maiores. O termo POP foi designado pelo Programa Ambiental das Nações Unidas para listar os compostos que são altamente tóxicos, porque permanecem no ambiente por muito tempo. Ainda são bioacumulativos e biomagnificados. Essa combinação de microplásticos e POP não é legal, como vocês podem imaginar. Pois é, quando estivermos desembarcados, vamos combinar com os blocos queridos de carnaval para usarem glitter somente biodegradável. O Bom Bloquinho, bloco dos amigos naturalistas de Belo Horizonte, já está avisado. Bem, na verdade, agora vamos torcer também para que o carnaval volte um dia. Chega, vacina. Mas, voltando aos estudos, alguns pesquisadores publicaram um artigo numa revista científica em 2019, relatando a presença de microplásticos no estômago de 65 espécies de mini crustáceos, tipo uns camarõezinhos com menos de 1 centímetro de comprimento, que vivem a 11 quilômetros de profundidade. Imagina só. O ponto mais alto da Terra é a montanha do Everest, que fica a mais de 7 quilômetros de altitude da linha do mar. Agora, pega essa mesma linha do mar, desce 11 quilômetros e lá você vai ter bicho comendo microplástico. Isso mostra que nenhum lugar se escapa da poluição. Tem até uma dessas espécies de crustáceo que recebeu o nome de Eurythenes plásticos, porque já foi descoberta com plástico dentro do organismo, mesmo vivendo na região mais profunda do oceano. E para aqueles que têm dificuldade de fazer a conexão entre os problemas causados para a vida marinha e o bem-estar do ser humano, aqui vai um dado bem chocante. Em janeiro desse ano, 2021, saiu uma pesquisa que relata pela primeira vez a presença de microplástico em uma placenta humana. Os microplásticos estão em toda parte e carregam consigo substâncias que podem causar efeitos a longo prazo na saúde humana. Bem desolador e um grande desafio para a gente poder reverter tudo isso. E como já diz a Isabelle Schulz, uma bióloga que investiga a vida marinha, os grandes desafios dos oceanos não podem ser resolvidos por um único país. Isso nos faz lembrar que as águas oceânicas conectam todos os continentes. Ou seja, de uma forma direta ou indireta, estamos no mesmo barco. E se essa consciência não for coletiva, vamos afundar juntos. Pelo que eu tenho escutado, é desafio que não acaba mais. Mas também tem muita gente criando soluções ou ideias para serem pesquisadas. E pesquisa é uma coisa que não falta aqui nesse barco. Me lembro de um dia que a tripulação toda estava reunida no refeitório. Aproveitei para dar uma pesquisadinha na cozinha, que é um lugar que particularmente eu gosto bastante. Ali sempre ganho uns petiscos do cozinheiro. Nesse dia ele separou uma couve-flor inteirinha só pra mim. Enquanto eu bicava aquela belezura, ele puxou um papo sobre lixo. O que é que a sua cozinha tem a ver com lixo no mundo? Tudo. Boa parte dos plásticos que jogamos fora estão relacionados direto ou indiretamente com a nossa alimentação. Estou falando das embalagens dos alimentos e bebidas, das garrafas PETs, dos pratos, colheres e copos descartáveis, dos canudos, embalagens de café, iogurte, cápsulas de café, bandejas de isopor, sacolas de compra, etc. Sem falar que isso tudo traz junto um tanto de tampas e rótulos. E a maior parte desse material é chamado de plástico de uso único. Isso quer dizer que são materiais fabricados para serem utilizados somente uma vez. Eu já cozinhei em muitas partes do mundo e, como sou muito curioso, sempre percebi que existem grandes diferenças no uso desses materiais. Durante a minha estadia na União Europeia, ora fazendo chucrute na Alemanha ou croissant na França, me informei de que existe por lá uma política para diminuir esse tipo de produto. Mas na legislação brasileira ainda não temos nada sobre isso.
Essa omissão só agrava a questão dos resíduos no país. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, eu li que entre 2010 e 2019, o Brasil produziu cerca de 6,67 milhões de toneladas de plásticos. E 44% disso tudo veio de materiais para uso único, ou seja, de toda a produção de plástico, quase a metade foi fabricada e usada só uma vez. Uma vez e então lixo. Realmente eu até perco a graça de cozinhar nessas horas. Para mim, uma boa cozinha começa na escolha dos alimentos. Passa pela arte do chefe, depois pela degustação dos que saboreiam o prato e, finalmente, com o descarte correto dos dejetos orgânicos e inorgânicos. Ai, ai, se eu pudesse cozinhar melhor essa política de resíduos ao redor do mundo, viu? E essa história de comida e lixo não para por aí. Tem gente se reinventando e reinventando os lixões. E lixões a céu aberto têm uma abundância de vidas. Para vocês entenderem melhor o que estou falando, recomendo fortemente que tirem um tempo para assistir o documentário Ilha das Flores. É um curta que apresenta a trajetória de um tomate desde a colheita, seguida do seu descarte por uma dona de casa, até a chegada ao lixão, onde crianças fazem disputas por alimentos descartados. Esse é o nosso Brasil profundo, que nos faz repensar sobre os nossos modos de produção e consumo. Nesses moldes atuais, geramos um consumismo exagerado e agravamos ainda mais o problema da desigualdade social. Mas tem gente tentando mudar isso tudo. Imagino que muita gente me escutando já ouviu histórias de aproveitamento de objetos do lixo. Mas será que conhecem pessoas que fazem jardins do lixão? Eu moro em Nova Viçosa, a 15 quilômetros da cidade, e nós não temos como jogar o lixo fora, porque não passa o caminhão. Aí o que acontece? Eu fui colocando lixo eu mesmo no lixão. Tem a carretinha, tem a moto, e cheguei lá, eu vi aquela maravilha de tanta muda de plantas, todas as qualidades de planta que dá pra gente plantar aqui na área da gente, e comecei a pegar. Há quanto tempo, Paulo, você faz isso? Já tem muito tempo que eu mexo com isso, já tem mais ou menos uns 20 anos. E quais espécies você tem lá na sua casa? Eu tenho manga, tenho cajamanga, acerolas, mamão, coco, limão, laranja. Banana também? Banana também. Tudo eu tenho isso aqui só do lixão. Tem várias frutas já na minha casa, de lá, que eu plantei de lá do lixão. Tem mais gente que faz isso aqui na região ou você que faz só? Só eu só. Que eu não sei se alguém faz, né? Porque eu não vi ainda, mas eu já tenho uns 20 anos que já mexo jogando lixo lá. E na hora que eu vou pegar o lixo, eu aproveito, já boto as plantas na carretinha. Toda vez que eu vou, eu trago planta. Porque tem demais. É? Então, e de horta também tem? Horta, cebola, eu trago cebola de lá, mudas, tomate. Demais que eu trago aquelas mudinhas de tomate, eu planto na minha horta. Tudo que eu tenho na minha casa vem no lixão. É muita coisa. Agora mesmo eu trouxe botando com as frutas. Tá lá dentro da lata, depois você vai ver pra você ver. O quê? Cerola. Pé de cerola botando já. É mesmo? É botando. Só que vai cair todas as folhas, fruta e tudo, né? Uhum. Pra depois botar tudo de novo. E mamão? Você quer fazer doce, demais, né? Mamão tem demais, cara. Tem demais. Dá pra gente ir lá pegar, pra gente fazer um doce. Doce de mamão. Bom. Bora. É doce pra meio mundo. Vai ser muito doce. É muito doce que a gente faz. Entendi. Não, mas vambora. Até abóbora também, eu lembro que tinha. Abóbora tinha, mas agora não tá tendo por causa disso. Que a máquina revirou. Mas vai ter, porque tem muito pé. Mas a fruta mesmo aí não tem. A máquina vem e aí mistura tudo, né? Tudo aí, cabe com tudo. Dá uma compactada no lixo. Agora a parte que eu tô falando, que tem mamão e tal, a máquina não passou não. Pra quem tem lixão por perto, você acha que é um potencial que o lixo tem vida, então? Tem, com certeza. Eu gostaria de, se as pessoas vissem eu fazer isso, fazia a mesma coisa, porque era vantagem para todo mundo, entendeu? Maravilha. Acreditam que eu já vi até banana descascada embrulhada em embalagens de plástico e mexerica descascada em sacolas?
Bem, me lembro de quando eu era criança e comprava tudo a granel. E quando assim não era, comprávamos os produtos embalados com papel. As compras eram feitas em grandes sacolas ou caixas de papel ou madeira. Sem falar que a maior parte das garrafas eram retornáveis e os frascos eram reutilizados para guardar comida, temperos e até as linhas de costuras da minha avó. Mas de um tempo para cá tivemos uma grande mudança na forma de consumir. Tudo virou descartável. Tudo isso para intensificar a produção e movimentar a economia. Segundo essa galerinha do poder, tudo para facilitar a nossa vida, a vida moderna. Ah, esse cozinheiro é meu parceiro. Bom de prosa e ainda me libera o rango. Ele sabe mesmo é cozinhar a cuca da gente. Com ele não é só cortar o alimento e pôr na panela, não. Já vi ele arrumar tanta solução naquela cozinha. Ele sempre disse que lá é só laboratório experimental. Quando faltava um equipamento para fazer um determinado tipo de prato, lá estava ele com a invenção nova. Me lembro, por exemplo, no dia que a batedeira estragou e ele bateu os ovos com a luneta do capitão. O capitão ficou bravo, mas quando chegou a sobremesa ele já tinha esquecido do fato. Ficou feliz da vida lá com a sua barriga cheia. Mas a verdade mesmo é que é sempre bom vê-lo achar soluções para os problemas variados. Eu sempre gostei de procurar soluções para as coisas e, sendo cozinheiro, sou responsável por resolver o maior dos problemas e calibrar a alegria e a boa disposição dos tripulantes do barco. Afinal, barriga vazia não tem alegria. Ou então, saco vazio não para de pé, já dizia meu avô. Há coisas na vida que a gente tem que resolver logo. Se a gente não pensar em uma solução rápida, o prejuízo é certo. Igual aquela vez que eu usei a luneta do capitão para fazer os ovos mexidos. Não foi a ferramenta perfeita, mas deu certo. Acho que a luneta até ampliou o sabor, se é que vocês me entendem. Entretanto, eu acho que o que realmente precisamos ampliar é a nossa visão crítica em relação aos temas lixo e alimentação. Comer é um ato político e nas situações em que a gente pode escolher o que comer, o que nem sempre é a realidade do brasileiro, podemos optar por alimentos que geram menos lixo e buscar saber mais sobre a procedência desse alimento. Muitos nem fazem ideia do que estão comendo e já encontram tudo quase pronto nos supermercados. E com a vida rápida que a gente leva, fazer muitas perguntas nos atrasa. Contudo, as perguntas são cada vez mais necessárias. De onde vem esse produto? Ele precisa de muita embalagem? Por que é transportado por longas distâncias? Posso adquirir esse produto de feiras locais, estimular o negócio dos pequenos produtores e ao mesmo tempo evitar embalagens e mais lixo? A embalagem desse produto que estou consumindo pode ser reciclada? Onde posso descartá-la corretamente? Eu já comi muita porcaria por aí sem nem saber a procedência, mas agora que estou imerso nessa área, fica mais fácil pensar nessas questões. E ninguém nasce sabendo de tudo, né? A ignorância tem perdão, mas quando você sabe do mal e não faz nada para mudar, aí tem outro nome. E eu, como cozinheiro, também tenho a missão de cuidar das pessoas. Cuidado e comida são palavras que combinam, dão um match. Eu queria resolver o problema dos lixos no mundo. Tentei fazer várias campanhas nas cidades onde morei, falando sobre programas de reciclagem, compostagem, coleta seletiva. Enfim, tive muitos avanços, mas me deparei também com muita gente que tem preguiça de melhorar o mundo. Afinal, isso requer muito cuidado. E para isso é necessário um olhar sensível, uma observação afetuosa, atos que aprendi cozinhando. Aí vi que poderia ser mais eficiente começando por coisas pequenas e de dentro do espaço que mais conheço e gosto, a minha cozinha. E é por isso que aqui na cozinha do barco tudo é assim. Todos os frascos são reaproveitados, trazemos os estoques em caixas reutilizáveis, evitamos encomendar comida embalada. Aqui nada de descartáveis. E o lixo é sempre separado. Pro orgânico trouxe meu minhocário. Alimento minhas minhocas e aproveito o adubo para abastecer minha horta de temperos no convés. Os materiais recicláveis eu armazeno e sempre que atracamos já recebem a destinação correta. Tudo isso parece difícil, mas é só começar. É um hábito que carrego desde menino. Acho que ficamos mais leves quando sabemos que estamos fazendo certo. E do jeito que a produção do lixo anda no mundo, se ficarmos parados, vamos ser soterrados pelo nosso próprio lixo. Então, vamos nos cuidar, né?
E se eu não conseguir convencer vocês, tentem começar pelo kit luneta, ovos e frigideira. Pode ajudar. O capitão que o diga. O cozinheiro sabe bem associar as questões do mar com as questões do continente. Afinal, cozinha tem em todo lugar. E quem não gosta de comer? Eu adoro essa ideia das minhocas. Ele não pode saber, mas enquanto o almoço não fica pronto, sempre faço ali uma visitinha no minhocário. Quem nunca, né? Mas nem sempre as coisas foram assim no nosso barco. Foi o cozinheiro e a naturalista que convenceram o capitão da importância de termos um plano para tudo que deve ser descartado. Lembro de uma vez que eles separaram alguns equipamentos antigos do barco que estavam estragados e não valia a pena consertar. A naturalista disse que ferro velho é matéria-prima valiosa. Ela insistiu para buscarmos o melhor lugar para descartar as sucatas assim que a gente desembarcou. Ela convenceu todo mundo do barco dizendo que isso podia poupar a vida das montanhas e da sua biodiversidade. Eu achei aquilo tão estranho. Sucata e montanha, montanha e sucata. Não achava nenhuma conexão. E até o capitão, aquele velho lobo do mar, fez uma cara feia de que não estava entendendo nada. Mas como sempre, ela trazia bons argumentos. Caros amigos de jornada, a princípio, sou estranho dizer que utilizar sucata pode ajudar na conservação de algumas montanhas. Vou explicar isso para todos de uma vez, já que aqui no barco, às vezes, ficamos muito centrados nas questões do mar. Plástico não é nosso único problema. Existem vários outros materiais que podem também ser reaproveitados e reciclados. A sucata ferrosa dos lixões pode ser um setor bastante expressivo da reciclagem e que, se incentivado, poderia ser uma alternativa a boa parte da mineração no país. Sem falar que no Brasil já não aguentamos mais ver as tragédias da mineração, retirando vidas humanas e gerando impactos irreversíveis para o meio ambiente. Difícil esquecer as tragédias da mineração em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. As cidades estão longe de nós, aqui no mar, mas sentimos o poder da destruição. Por exemplo, quando a lama chegou no litoral. Por isso, precisamos falar de alternativas e opções à exploração de matérias-primas e da reutilização de lixo que já está por aí. Aqui todo mundo conhece as ilhas oceânicas, mas não sei se neste barco meus companheiros já ouviram falar de um tipo especial de ilha, uma ilha terrestre, o ecossistema das cangas. As cangas estão, de forma geral, nos topos das montanhas ferríferas, como se fossem ilhas mesmo, isoladas no alto, e são ambientes resultantes da atuação ao longo de milhões de anos de chuvas, enxurradas, calor e vento em rochas ricas em ferro. Para quem não sabe, os afloramentos ferruginosos fornecem serviços ecológicos vitais, não apenas para o ambiente natural, mas também para a população humana. Por exemplo, elas agem como importantes áreas de recarga e armazenamento de água. Devido à enorme quantidade de poros, fendas, fissuras, canais e cavidades existentes nesses solos, eles funcionam como verdadeiras esponjas, transferindo com eficiência a água da chuva para o interior das montanhas. E essa mesma camada ferruginosa acaba ajudando a manter grandes reservatórios de água no subsolo, que chamamos de aquíferos. Infelizmente, as notícias não são boas nem para os animais e plantas e nem para a gente. Um trabalho recente, publicado em 2019 por pesquisadores da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, e pelo Instituto Prístino, mostrou que no quadrilátero ferrífero, região de Minas Gerais que possui a maior concentração de minério de ferro do país, a perda geral de hábitat da canga já chegou a aproximadamente 50%. Essa perda põe em risco o abastecimento de água de grandes cidades, como Belo Horizonte. É irônico ou desesperador pensar que, enquanto a cidade aumenta o número de pessoas, a mineração diminui e põe em risco as reservas de águas da região. Isso sem falar que estamos perdendo espécies, como plantas e animais, que não existem em nenhum outro lugar do mundo, só nas cangas. Então, como seguir utilizando o ferro? Vamos simplesmente aceitar a destruição completa de um ecossistema tão rico e todo o impacto da mineração, sem questionar possíveis alternativas? Bem, uma boa solução é: que tal minerar lixo? Isso mesmo. Há pouco tempo, eu li um artigo bem interessante naquela revista O Eco. Eles publicaram uma matéria que dizia que atualmente o país reutiliza cerca de 8,9 milhões de toneladas de sucata de ferro por ano, considerando a sucata de obsolência, o chamado ferro velho, e as produzidas industrialmente. Esse dado foi retirado de um estudo feito pelo Instituto Nacional das Empresas de Preparação de Sucata Não Ferrosa e de Ferro e Aço, o INESFA,
que relata que a proporção consumo de sucata por aço produzido no Brasil é de 25,9%, número bem baixo da média mundial, que é 35,5%, e 3 vezes menor do que o país que mais tem a sucata como insumo da indústria siderúrgica do mundo, a Turquia, que a proporção é 80,8%. E quais seriam as vantagens ambientais se passássemos a utilizar a sucata ferrosa? De acordo com a Federação Internacional da Indústria da Reciclagem, a reciclagem de 1 tonelada de aço economiza 1.100 quilos de minério de ferro, 630 quilos de carvão, 55 quilos de calcário, 1,8 barris de petróleo e 2,3 metros cúbicos de aterro sanitário. Além disso, a produção de aço a partir de sucata, ainda segundo a entidade internacional, usa 24% menos energia do que a produção de aço a partir de minério de ferro, 40% menos água e 90% menos materiais virgens. Também produz menos poluentes da água, menos poluentes do ar, menos resíduos de mineração e reduz a emissão de CO2. Produzir aço é como fazer uma feijoada. Você mistura um monte de coisas para sair um produto final. Se não usamos a sucata, é preciso, além do minério de ferro, de colocar ligas, silício, carbono, tungstênio, molibdênio, cobre, zinco. Na sucata já tem tudo isso. É só preciso fazer uma correção. Então, ao usar a sucata, você não deixa de extrair da natureza só o minério de ferro, mas uma série de outros minerais. A naturalista gosta de falar de números, mas a mensagem principal é que existem muitas vantagens se a gente passar a usar mais sucata ferrosa. É inacreditável, meu caro primata. Difícil questionar o ganho ambiental do uso da sucata e seu potencial econômico a longo prazo. E eu pergunto para você, por que a porcentagem de uso de sucata no país ainda é tão baixa? A resposta quem vai dar é a naturalista. A resposta passa por questões estruturais, como o monopólio do mercado de siderurgia, que fica nas mãos de poucas empresas, falta de incentivo do governo e falha na implementação de projetos já existentes. E uma questão cultural bastante importante, a supervalorização da mineração como setor estratégico para a industrialização e progresso, em detrimento de outras fontes alternativas. O famoso progresso, a famosa ordem e progresso. Bem, então agora acredito que vocês já conseguem entender melhor por que utilizar a sucata ferrosa pode ajudar na conservação das montanhas do país. Primata, é muito lixo. De tudo quanto é formato e material. Às vezes dá até a impressão de que não há solução. Mas o capitão sempre diz: problemas ambientais devem ser tratados com políticas públicas efetivas, bem pensadas e planejadas, com várias pessoas participando da sua construção, e não somente os políticos, mas também pesquisadores, instituições públicas e privadas, e principalmente a sociedade. Sociedade essa que geralmente é a principal afetada pelos problemas decorrentes das questões ambientais. Nesse sentido, é essa sociedade que deve articular com os variados setores e relatar como tais problemas estão afetando a vida das pessoas, para então pensarmos coletivamente em soluções, que elas existem. Muito legal isso. Pensar em soluções em conjunto, né? Faz todo sentido. Como exemplo, pelo que eu escuto aqui e observo nesse barco, cada tripulante tem uma vivência e uma experiência diferente do outro. Então, quando surge um problema, eu sempre vejo que alguns têm mais dificuldade em resolver e outros resolvem num piscar de olhos. E na próxima situação, a coisa se inverte. Se aqui no barco dá certo quando eles dialogam para pensar em soluções, por que no continente também não daria, né? Inclusive, tô lembrando aqui agora de um dia que todo mundo estava conversando sobre lixo e o capitão também falou de umas tais leis que poderiam ajudar. Quando falamos de lixo, estamos falando de geração e de descarte de resíduos. Estamos falando de modelos de produção. No Brasil, o modelo tradicional de produção é o linear, que é aquele modelo baseado na extração de recursos, seguido da sua transformação e finalizado no seu descarte. Ou seja, estamos explorando recursos ao longo de anos e comprometendo a nossa sustentabilidade ambiental. E quando essa exploração começa a gerar escassez de recursos naturais, também leva a uma disposição inadequada dos resíduos em nossas cidades, estamos criando não somente problemas ambientais, mas também para o nosso desenvolvimento econômico sustentável.
Uma forma de tentar diminuir esses impactos é tentarmos modificar o nosso modelo de produção, trocar o modelo linear, que está cada vez mais insustentável, para o modelo conhecido como economia circular. O modelo de economia circular pode ser compreendido como sistemas nos quais o consumo de recursos e resíduos, emissões e dissipação de energia são minimizados. Esse sistema pode ser aplicado por meio de novos modelos de negócios, que promovam a reutilização, remanufatura, reciclagem, design de longa duração, desenvolvimento de materiais e embalagens biodegradáveis e a recuperação de materiais nas fases de produção, distribuição e consumo. Com isso, empresas, fabricantes e distribuidores devem ter mais engajamento para essa mudança, além dos próprios consumidores e governos, com o objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável e promover benefícios para as futuras gerações. Mas essa mudança depende muito de uma mudança social também. Para tentar minimizar os impactos dos lixos, algumas leis foram criadas para podermos controlar melhor essa disposição. Afinal, se uma mudança social pode levar tempo, algumas ações de gestão podem ser norteadas por lei. No Brasil, existe uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi criada pela Lei 12.305 no ano de 2010. Essa lei procura definir diretrizes sobre uma gestão integrada de gestão de resíduos sólidos, tendo como responsabilidade os geradores e o poder público. O legal dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos é que ela foi pensada para se integrar com outras políticas nacionais, como a do meio ambiente, a de educação ambiental e a de saneamento básico. Mas o que sempre gosto de salientar é criar uma política pública é essencial, porém, mais essencial ainda é conduzir e fazer essa política pública ser aplicada com efetividade. Veja essa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Já se passou uma década e ainda tem decreto sendo instituído para regulamentar partes dela. Os números nesses 10 anos também não são favoráveis. Ainda estamos produzindo mais lixo do que temos capacidade para dar uma destinação correta, seja por aterros ou por reciclagem. Nós só conseguimos reciclar pouco mais de 5% dos resíduos potencialmente recicláveis em coleta seletiva pública. Aí entra o papel dos governantes. Para termos uma eficiência na reciclagem, temos que ter maior ação do Estado para promover pontos de coleta seletiva, promovendo o que se chama de logística reversa, ou seja, retornar as embalagens após o consumo para o início da cadeia produtiva. Outra ação fundamental que deve ser realizada pelo governo é o incentivo à criação e desenvolvimento de cooperativas, porque são essas cooperativas as maiores responsáveis pela coleta e reciclagem de resíduos do país. Também tem que ter uma maior fiscalização para saber se empresas estão cumprindo com as normas, para um descarte adequado do seu lixo. Ou seja, existem políticas públicas já construídas, como essa que falei, entre outras ações importantes como o Programa Lixão Zero, que pretende acabar com os lixões a céu aberto. São todas ideias boas, mas que dependem de uma gestão proativa e eficiente. Temos que lembrar sempre que o lixo não é um problema exclusivo ambiental, mas que também é um problema social. Continuar com descarte inadequado gera ameaça à saúde pública. Sem falar que um lixo mal descartado no município pode parar no meio do oceano, né? Ufa! Acho que por hoje até lembrei de muita coisa e falei até demais. Papagaio também cansa de falar, viu? Eu fiquei com uma leve indigestão depois desse papo aqui de lixo, mas foi bom lembrar dessas histórias, especialmente das possíveis soluções para os problemas do lixo contemporâneo. Eu acho que deve ser importante contar isso para as pessoas, por isso que eu fico repetindo essas histórias. Ah, primata, tem mais uma coisa que eu lembrei aqui agora. Um tripulante que, se desconfiar que ainda não apareceu na história, vai me encher o saco. Não, brincadeira. Se tem alguém engraçado de bem com a vida nesse barco, é o meu amigo escrivão. Vocês já viram que eu tenho uma memória muito boa, mas eu confesso que às vezes, quando eu esqueço de uns detalhes, eu vou dar umas bicadas nas suas anotações. Do escrivão nada escapa. Não é à toa que ele é o rei da resenha. Gosta demais de comentar das conversas e sempre traz mensagens dos primatas lá de fora. Então, no final dessa prosa, é uma boa hora pro papagaio aqui rachar os bicos. Ahoy, primatas! Ai, desculpa, gente. Hoje eu tô com alguma coisa estranha na garganta. Me deixaram por último e vai ser sempre assim. Mas não há dúvidas, eu sou disparado o integrante mais importante desse barco. Tudo se perde se o escrivão aqui não colocar no diário de bordo. Pode ter certeza.
Além de anotar tudo de importante que acontece nessa bodega aqui, também coleto informações do que escuto nos portos, nos rádios, distribuo as cartas entre os tripulantes, até com o código Morse tenho que mexer de vez em quando. Mas meu hobby mesmo é recolher garrafas com mensagens que eu vou encontrando no litoral e comentar os causos e as aventuras do papagaio e dos tripulantes, né? Bom, como eu tô sempre com um diário, sei de tudinho que acontece por aqui. E é em momentos como esse, quando eu paro no porto, que eu aproveito para conferir minhas anotações. Vocês têm acompanhado esse papagaio tagarela? Nunca vi. Fala mais do que eu. Pelo menos é uma ave educada. Já escutei cada palavrão saindo da boca de alguns parentes desse psitacídio danado. Não vou nem falar em voz alta para não correr o risco dele repetir. E relendo meu diário dá para ver se o papagaio lembrou de falar tudo nos seus últimos causos. No último bate-papo, que ficou registrado aqui no diário como, deixa eu ver, um encontro com a ciência na terra dos papagaios, foi bem legal escutar o papagaio navegar pela ciência. A ciência começa e termina com problemas. Igualzinho nossas vidas, né, gente? E o dragão na garagem do Carl Sagan? Invisível, incorpóreo, que cospe fogo atérmico. Realmente, qual a diferença disso e de um dragão inexistente? Pelo que parece, comer pedacinhos das escamas desse dragão e tomar cloroquina tem o mesmo efeito no tratamento da Covid-19. Pelo menos a escama do dragão é de graça e não tem efeito colateral. E eu amei que compararam os negacionistas e terraplanistas com pombos jogando xadrez. Eles ficam argumentando e argumentando, achando que estão dando cheque e que estão cada vez mais perto do checkmate, quando na verdade estão fazendo cocô em cima do tabuleiro. E vocês escutaram o Marujo, pessoal? Um rapaz muito bacana. Tenho muito apreço por ele. O que mais me chama a atenção nele é que é o primeiro marinheiro que eu conheço que fala uai. Aposto que ele começou a velejar foi no Velho Chico, lá pras bandas de Pirapora. Esse aí não me engana não. Se der um saco grande de pão de queijo e um vidro d'água, fica quase um mês em alto mar, tenho certeza. E eu não podia deixar de falar de uma outra aventura que se passou com as nossas naturalistas. Bem, aqui no diário ficou registrado como... sim. Série Expedições Naturalistas. Quem aí escutou? Dessa vez não tinha papagaio não, mas elas chamaram uns pesquisadores bem legais para falar com elas. Já tive uma dessas expedições lá pelo Rio Amazonas, isso mesmo. Nosso grande Rio Amazonas. Quantos papagaios a gente escutou por lá? Só de lembrar eu fico louco aqui. E o forrasteiro da expedição, vocês viram como ele fala? Não era imitação não. O Marc Pinhal é francês mesmo, trabalha lá no Museu de História Natural de Paris. Nossa, e os naturalistas que perderam todo o material? É de chorar de tristeza. Vocês lembram do famoso naturalista inglês Alfred Russel Wallace? Ele mesmo, o companheiro do Darwin na teoria da seleção natural, que foi publicado em 1858. Pois bem, ele perdeu 4 anos de coleta no Rio Negro. Isso mesmo, seu navio afundou quando voltava para a Inglaterra. Sobraram apenas alguns itens que tinham ficado no porto em Manaus e algumas de suas anotações. É a vida. Felizmente, mesmo assim, o Wallace publicou vários ensaios sobre essa viagem. É isso aí que eu tinha para falar mesmo, parece que é tudo que tá no diário. Deixa eu aproveitar para anotar aqui as mensagens que estavam nas garrafas que andei encontrando por aí. Deixa eu ver essa aqui. Primeiro é do Beto. Ele é pai do Calitra. É um grande amigo aqui da tripulação. Muito bom, realmente criaram um jeito dos cientistas conversarem com o povo, transmitindo conhecimento e criticando quem merece. Gostaria de mandar para as famílias. Manda para quem você quiser, a gente vai ficar muito feliz. Patrícia Alckmin falou, adorei o primeiro episódio, muito bacana o trabalho do papagaio, vale a pena divulgar para toda a família. Divulga sim, pode divulgar, Patrícia, e escuta o segundo também, você vai gostar. O Bruno Perillo falou, sobre o de Expedições Naturalistas, não conhecia essa obra Flora Brasiliensis, coisa mais maravilhosa. O tema me fez lembrar de uma série que a revista Piauí vem publicando nos últimos meses, sobre a nossa relação como povo com a floresta amazônica. O primeiro artigo da série fala bastante dos trabalhos dos primeiros naturalistas que estiverem por lá. Legal. Não conheço a série, mas a gente vai dar uma checada com certeza. O Alexandre Azevedo, o Alex da Biotrópicos, falou, maravilha! Estava sentindo muita falta e ansioso para a retomada da segunda temporada. Roteiro muito bacana, trilha sonora, produção e convidados especiais. A toda a equipe, muito obrigado. Vida longa ao papagaio e toda a tripulação. Que os conteúdos cheguem aos confins do mundo. E vão chegar com certeza. Ajuda a gente a divulgar aí. João Vitor Xavier mandou, parabéns turminha, estou estudando na área de educação ambiental e vocês são referência para o meu trabalho, utilizam muito bem a ferramenta de podcast, obrigado. Obrigado você pela audiência aí, por escutar a gente, valeu João Vitor. Diogo CN, gratidão por tratarem de assuntos tão necessários à humanidade e popularizar o conhecimento científico. Aprendo muito com esse canal. Nosso país precisa de mais de conhecimento nesses tempos de informação. E educomunicar é o caminho. Com certeza, a gente concorda demais com você, Diogo. Vou passar a mensagem para a tripulação aqui, mas tenho certeza que eles concordam. A Leila Bueno falou,
Parabéns a toda a equipe, ficou excelente. E as cutucadas aos negacionistas e desmandos do governo, bem colocadas e oportunas. Não dá pra deixar de falar isso, né, Leila? Obrigado aí pelo carinho. E a Luciana Figueiredo, escutar e perceber que é conhecimento falado para toda a população me deu um sentimento muito bom. Parabéns. E, com certeza, saber que vocês estão escutando e esse feedback que a gente tem de vocês aí também dá um sentimento muito bom para nós. Bom, parece que foi tudo por essa vez. Bom demais. Então é isso. Se você, primata, tá gostando das nossas histórias e quiser conversar com a gente, envie uma mensagem. Sinal de fumaça, código Morse, mensagem de garrafa, carta. Com certeza o escrivão aqui vai dar um jeito de decifrá-la e vai dividir com todos do barco, tá bem? Muito obrigado e até a próxima. Falou! Este foi mais um episódio da segunda temporada do Papagaio de Primata. Nesse barco, trazemos a ciência de forma contextualizada, sempre buscando falar de assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. Quinzenalmente, às sextas-feiras, lançaremos novos episódios. Esse roteiro foi idealizado por Felipe Fonseca, Antônio Cruz e Luísa de Paula, com a colaboração de todos os pesquisadores que integram o podcast. Nossa equipe é formada por biólogos e biólogas que se comprometem com a popularização das ciências socioambientais. Eu sou a Lívia Ester e os personagens da tripulação ganharam vida pela voz de Lucas Perillo, interpretando o papagaio, Ana Monteiro como a mestra do navio, Luísa de Paula como a naturalista, Antônio Cruz no papel de cozinheiro, Felipe Fonseca como capitão e o Pedro Tauti como escrivão. Convidamos a incrível Emanuele Araújo, cantora, atriz e compositora, para interpretar 4 passagens. A do Capitão Moore, descrevendo a Ilha de Lixo, outra de um trecho do livro Lixo Marinho Antropogênico, de 2015, da editora Springer e editorado por Melanie Bergman, Lars Guttel e Michael Clades. A terceira, da receita de feijoada de sucata, adaptação de uma fala de Clineu Alvarenga, presidente do INESFA, para uma matéria da revista O Eco. E uma frase da bióloga marinha Isabelle Schulz. Manu encerra sua participação citando o filósofo Albert Schweitzer. O mundo tornou-se perigoso porque os homens aprenderam a dominar a natureza antes de se dominarem a si mesmos. Para as participações especiais, convidamos o Paulo Sérgio, que é morador de Nova Viçosa, no sul da Bahia, e concedeu uma entrevista a Luísa de Paula sobre as suas coletas de mudas e plantas em um lixão a céu aberto, que hoje integram seu jardim e horta. Convidamos também o BH Recicla, representado pela consultora comercial Emanuele Lemes. Nós, BH Recicla, somos um ferro velho digital que trabalha há mais de 10 anos na compra e venda de sucata. Trabalhamos com a solução da logística reversa para a destinação de resíduos, o que se encaixa perfeitamente no modelo de economia circular. Trabalhamos de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a lei instituída 12.305 do ano de 2010. A composição do tema e a edição são da Som do Cosmo. Agradecemos imensamente aos parceiros, amigos e familiares que contribuíram com doações para viabilizar essa etapa de criação do episódio. O nome de todos está no nosso site como forma de agradecimento. Não se esqueça de entrar no nosso site www.biologiadaconservação.com.br/papagaio de primata. Sempre criamos uma página exclusiva para cada episódio, com todas as referências, sugestões de leitura e vídeos complementares. Visite nossa multiplataforma para mais informações sobre ciência, meio ambiente e sociedade. E claro, sempre queremos ouvir de você. Tá gostando? Tem críticas e sugestões? Manda um e-mail pra gente no papagaiodeprimata@biologiadaconservação.com.br ou deixe seu comentário diretamente na página do episódio. O podcast Papagaio de Primata é organizado pela Bocaina Biologia da Conservação em parceria com pesquisadores que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade.